O primeiro tipo de desordem articular se chama deslocamento de disco com redução. Então, uma dúvida que todo mundo tem. Eu consigo diagnosticar um deslocamento de disco com redução clinicamente, sem imagem por ressonância magnética? Consigo. Você tem um critério padronizado para diagnosticar e pesquisar DTM que te dá meios suficientes para você conseguir detectar um deslocamento de disco com redução. O que é esse deslocamento de disco com redução? O deslocamento de disco com redução nada mais é do que o disco está anteriorizado, então você tem lá a cabeça da mandíbula e o disco anteriorizado, então é exatamente isso aqui, ó. Vamos relembrar um pouco da anatomia. Aqui você tem a cabeça da mandíbula, aqui a fossa mandibular, a eminência articular, e o disco articular, ele está interposto aqui, ó, em posição de 12 horas, está exatamente aqui. Quando esse disco ele desloca para a região anterior, que ele vem parar aqui, ó, e o paciente começa a abrir a boca, e no momento de abertura de boca, essa cabeça da mandíbula toca nesse disco que está anteriorizado, o que vai acontecer nesse momento? Vai ter um som, e esse som é chamado estalido. Então, esse estalido pode acontecer ou no início da abertura de boca, ou no final da abertura de boca. Tá? Ou seja, ele toca no disco articular fazendo um movimento que é chamado de recaptura. O que seria essa recaptura? O disco articular, que é essa cartilagem, está anteriorizada quando o paciente está em repouso. Quando o paciente começa a abrir a boca, ele encosta no disco articular, ou seja, ele captura o disco articular para poder fazer o movimento final de abertura de boca e o fechamento com esse disco interpondo a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. Quando essa cabeça da mandíbula volta para a região de repouso, esse disco articular desloca novamente para o anterior e dá um outro som articular, um estalido, que é chamado estalido. Então, quando você tem esse estalido na abertura e no fechamento, você fecha o diagnóstico para deslocamento de disco com redução, ok? Porém, existem alguns casos que você tem o estalido somente na abertura ou somente no fechamento. Dessa forma, você não fecha o critério de diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Então, vamos lá. Para fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução, você tem que ter o som de estalo, ou seja, de estalido, tá? Na abertura de boca e no fechamento. Quando você tem esse estalido somente na abertura ou somente no fechamento de boca, você teria que ter um estalido nos movimentos excursivos. Então, se você tiver somente um som, ou seja, ou na abertura ou no fechamento, e tiver um som ou na lateralidade direita ou na esquerda ou na protrusiva, então um som ou na lateralidade direita ou na lateralidade esquerda ou na protrusiva, aí você pode fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Então, deslocamento de disco com redução, o paciente tem que ter o estalido na abertura e no fechamento. Ou, se ele tiver na abertura ou somente no fechamento, ele tem que ter também um som, ou na lateralidade direita, ou na esquerda, ou na protrusiva. Dessa forma, você consegue fechar o diagnóstico para deslocamentos de disco com redução. Quer confirmar por imagem? Qual o exame de imagem mais apropriado para você confirmar esse tipo de alteração? Imagem por ressonância magnética. Por quê? Porque a imagem por ressonância magnética é um exame que você consegue avaliar tecidos moles articulares e não a tomografia. Tomografia você consegue visualizar tecidos duros.